O Mundo de Sofia, Parte 11. Capítulo Quente. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Só por volta da meia-noite é que o Major Albert Knegg ligou para casa para dar os parabéns a Hilde pelos seus 15 anos. Foi a mãe de Hilde que atendeu o telefone. É para você, Hilde. Alô? É o papai. Você é maluco? Já é quase meia-noite. Queria só lhe dar parabéns. Você passou o dia fazendo isso. Mas queria esperar o fim do dia para telefonar. Por quê? Você não recebeu o presente? Claro, muito obrigada. Não me mate de curiosidade. O que achou? Muito legal. Quase não parei nem para comer. Você tem que comer. Mas é tão empolgante. Até onde você leu? Me diga, Hilde. Eles entraram no chalé do Major porque você começou a assustá-los com uma serpente marinha. O iluminismo. E Olympe de Gouges. Então, pelo jeito, eu não me enganei de todo. Como assim não se enganou? Acho que só falta você receber mais uma mensagem de parabéns. Mas, para compensar, nessa eu coloquei até um pouco de música. Vou continuar lendo na cama até pegar no sono. A leitura está sendo útil para alguma coisa? Aprendi mais no dia de hoje do que em qualquer outro dia antes. É inacreditável que não tenha se passado nem um dia desde que Sofia achou o primeiro envelope ao voltar da escola. É estranho como o tempo voa nessas horas. Mas eu sinto um pouco de pena dela. Da mamãe? Não, da Sofia, claro. Ela está assustada demais, coitada. Mas ela é apenas... Quero dizer... Você está querendo dizer que ela não passa de algo que você inventou. Alguma coisa assim. Eu acho que Sofia e Alberto existem. Vamos conversar sobre isso quando eu chegar em casa. Certo. Então, tenha um bom final de aniversário. Como assim? Boa noite, quero dizer. Boa noite. Quando Hilde foi se deitar meia hora depois, o dia continuava tão claro que era possível enxergar o jardim e a floresta ao longe. Não escurecia nessa época do ano. Ela ficou brincando com os pensamentos, imaginando como seria viver aprisionada num quadro pendurado numa pequena cabana no meio da floresta. Será que seria possível sair da moldura e dar uma espiada ao redor? Antes de cair no sono, ela leu mais algumas páginas do enorme fichário. Sofia pôs o cartão do pai de Hilde de volta no console da lareira. Essa história de ONU pode ser realmente importante, disse Alberto, mas não gosto que ele interfira no que eu estou dizendo aqui. Acho que você não precisa levar isso tão a sério. De agora em diante, não vou mais me preocupar com fenômenos como serpentes marinhas e coisas parecidas. Vamos nos sentar aqui diante da janela. Vou lhe contar sobre Quente. Sofia descobriu que havia um par de óculos sobre uma mesinha entre duas poltronas. Ela reparou bem que ambas as lentes eram vermelhas. Seriam óculos de sol reforçados? Já são quase 2 horas, disse ela. Preciso chegar em casa antes das 5. Minha mãe certamente planejou algo para o meu aniversário. Então, dispomos de 3 horas. Pode começar. Immanuel Kant nasceu na Prússia Oriental, na cidade de Königsberg, em 1724. Filho de um celeiro, viveu lá quase a vida inteira, até morrer aos 80 anos. Ele vinha de um lar muito cristão. Um elemento fundamental para a filosofia dele era sua forte convicção religiosa cristã. Assim como era para Berkeley, para Kant era importante salvar os fundamentos da fé cristã. Já ouvi falar de Berkeley bastante, obrigada.
Dos filósofos que tratamos até agora, Kant foi o primeiro que trabalhou como professor de filosofia numa universidade. Ele foi o que chamamos de filósofo acadêmico. Filósofo acadêmico? A palavra filósofo tem hoje em dia dois significados diferentes. Primeiramente, refere-se a alguém que tenta achar suas próprias respostas para questões filosóficas. Mas um filósofo pode ser também alguém que é especialista na história da filosofia, sem que necessariamente tenha desenvolvido uma teoria filosófica. E Kant foi um filósofo assim? Ele foi as duas coisas. Se tivesse sido apenas um professor brilhante, portanto especialista das ideias de outros filósofos, não teria conquistado seu lugar na história da filosofia. Mas é importante destacar que Kant tinha um domínio completo da tradição filosófica. Ele conhecia muito bem o trabalho de racionalistas como Descartes e Spinoza, e de empiristas como Locke, Berkeley e Hume. Já não disse para você não mencionar mais esse Berkeley? Sabemos que os racionalistas diziam que a razão para todo conhecimento humano repousa na consciência humana. E sabemos também que, para os empiristas, todo conhecimento sobre o mundo provém da experiência dos sentidos. Além disso, Hume havia delimitado bem as fronteiras entre as conclusões a que podemos chegar a partir dos nossos sentidos. E com quem Kant concordava? Ele dizia que todos tinham um pouco de razão, mas também estavam um pouco errados. A pergunta que tomava seu tempo era: o que podemos saber sobre o mundo? Esse era um projeto filosófico comum a todos que vieram depois de Descartes. Eles apontavam duas possibilidades. O mundo é exatamente como percebemos com os sentidos, ou ele é como se revela para nós à luz da nossa razão. E o que dizia Kant? Kant dizia que tanto os sentidos como a razão têm um papel importante no modo como experimentamos o mundo. Mas dizia que os racionalistas carregavam nas tintas naquilo que a razão é capaz de fazer. E também achava que os empiristas atribuíram uma importância demasiada à experiência sensorial. Se você não der logo um exemplo, vamos ficar dando voltas aqui. Como ponto de partida, Kant concorda com Hume e os empiristas quanto ao fato de que todos os nossos conhecimentos sobre o mundo provêm das experiências sensoriais. Mas, e aqui ele estende a mão aos racionalistas, também a nossa razão contém pressupostos importantes para o modo como descobrimos o mundo que nos cerca. Existem certas condicionantes que determinam nossa visão de mundo. Isso foi o exemplo? Vamos tentar um pequeno exercício. Você pode pegar os óculos ali na mesa? Pronto, obrigado. Agora, ponha-os. Sofia pôs os óculos e passou a enxergar tudo vermelho. As cores mais claras ficaram vermelho claras e as escuras vermelho escuras. O que você está vendo? Exatamente o mesmo que antes, só que em vermelho. Isso porque as lentes dos óculos estabelecem um limite claro sobre como você vai perceber a realidade. Tudo que você está vendo é parte de um mundo exterior, mas o mundo como você o percebe tem a ver com as lentes que você está usando. Você não pode dizer que o mundo não é vermelho se é assim que o enxerga. Não, claro que não. Se você caminhasse agora pela floresta ou de volta à curva do Capitão, iria enxergar tudo aquilo que você sempre viu, mas não importa o que aconteça, verá tudo em vermelho. Até que eu tire os óculos. Isso mesmo, Sofia, exatamente isso. Kant dizia que há certas premissas subjacentes na nossa razão, e tais premissas impregnam todas as nossas experiências. Que premissas são essas? Não importa o que vejamos, sempre perceberemos tudo como fenômenos do tempo e do espaço. Para Kant, tempo e espaço eram as duas formas intuitivas do homem. E ele enfatiza que essas duas formas estão presentes na nossa consciência antes de qualquer experiência. Isso significa que temos como saber de alguma coisa antes de termos tido qualquer experiência dela, que depois pode ser percebida como fenômeno do tempo e no espaço.
Não temos como nos livrar dos óculos da razão. Ele dizia que perceber as coisas no tempo e no espaço é uma característica inata a nós, humanos? De certo modo, sim. As coisas que vemos dependem, claro, de termos crescido em locais diferentes como a Índia ou a Groenlândia. Mas, no geral, percebemos o mundo como processos no tempo e no espaço. E isso podemos afirmar de antemão. Mas tempo e espaço não são coisas exteriores a nós? Não. Importa para Kant que tempo e espaço são grandezas que pertencem à constituição humana. Tempo e espaço são, acima de tudo, propriedades da nossa compreensão, não propriedades do mundo. É uma maneira inteiramente nova de abordar essa questão. A consciência humana não é uma espécie de lousa que registra passivamente os impulsos externos que nos transmitem os sentidos. Ela é uma instância ativa e conformadora. A própria consciência impõe sua marca na nossa visão de mundo. Talvez possamos comparar isso com o que acontece quando despejamos água numa jarra de vidro. A água toma uma forma na jarra. De maneira similar, nossas impressões sensoriais se moldam às nossas formas intuitivas. Acho que compreendi o que você quer dizer. Kant ressalta que não é apenas a consciência que se adapta às coisas. As coisas também se adaptam à consciência. Ele mesmo chamou isso de revolução copernicana do conhecimento humano. Com isso, ele queria dizer que, para a tradição filosófica, essa concepção era tão nova e radical quanto a afirmação de Copérnico de que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário. Compreendo agora porque ele disse que tanto os racionalistas quanto os empiristas tinham um pouco de razão. Os racionalistas, de certa forma, deixaram de lado a importância da experiência, e os empiristas fecharam os olhos para como nossa própria razão deixa marcas na nossa percepção de mundo. E também a própria lei da causalidade, que, segundo Hume, os homens eram incapazes de experimentar segundo Kant, uma parte da razão humana. Pode explicar. Você deve se lembrar do que disse Hume sobre a força do hábito que nos faz enxergar uma relação de causa e efeito por trás de todos os processos da natureza. Segundo Hume, não podemos sentir que a bola de bilhar preta é a causa de a bola branca passar a se movimentar. Portanto, não podemos comprovar que é a bola preta que sempre será capaz de pôr a bola branca para rolar. Eu lembro. Pois exatamente isso que, segundo Hume, não pode ser comprovado, é o que Kant aponta como uma característica da razão humana. A lei da causalidade é eterna e absoluta simplesmente porque a razão humana percebe tudo o que acontece como uma relação entre causa e efeito. E, sem medo de errar, eu afirmaria novamente que a lei da causalidade está na natureza e não dentro de nós mesmos. O argumento de Kant é que, apesar de tudo, ela está em nós. De resto, ele concorda com Hume sobre não podermos saber com certeza como o mundo é em si. Só podemos saber como o mundo se apresenta para mim, ou seja, para cada indivíduo. Kant estabelece essa diferença entre das Dinge an sich e das Dinge für mich. E essa é a sua principal contribuição à filosofia. Não sou tão boa assim em alemão. Kant estabelece uma importante diferença entre a coisa em si e a coisa para mim. Como as coisas são em si, é algo que jamais poderemos estar plenamente certos. Só podemos saber de fato como as coisas se mostram para nós. Em compensação, podemos afirmar com exatidão, através das nossas experiências, como as coisas são percebidas pela nossa razão humana. Podemos? Ao sair de casa de manhã, você não consegue saber de antemão como será aquele dia, mas pode saber que aquilo que vai ver e experimentar será percebido como eventos no tempo e no espaço. Mas pode também estar certa de que a lei da causalidade será validada simplesmente porque você a carrega consigo, como uma parte da sua consciência.
Mas e como poderíamos ter sido criados de outra maneira? Sim, poderíamos ter um sistema sensorial diferente, como sentidos totalmente diferentes. E assim teríamos uma experiência diferente do tempo e do espaço. Poderíamos também ser criados de forma a não procurar as causas dos eventos ao nosso redor. Você pode citar algum exemplo? Imagine um gato deitado no chão da casa. E agora imagine uma bola rolando pelo chão. O que o gato vai fazer nesse caso? Isso eu já vi várias vezes em casa. O gato vai correr atrás da bola. Muito bem. Agora imagine que em vez do gato, você que estivesse deitada no chão. Se visse de repente uma bola vem rolando pelo chão, iria imediatamente correr atrás dela? Primeiro de tudo, eu iria me virar para ver de onde ela vinha. Sim, porque você é um ser humano e quer investigar as causas de todas as coisas. A lei da causalidade é, portanto, uma parte da sua própria constituição. É mesmo? Dizia que não podemos nem sentir, nem comprovar as leis da natureza. Isso deixou Kant inquieto, porque ele acreditava que poderia comprovar a vigência absoluta das leis da natureza ao demonstrar que, na verdade, estamos nos referindo às leis do conhecimento humano. Um bebê também iria se virar para ver de onde vinha a bola? Provavelmente não, mas Kant se refere à razão como uma característica imatura da infância, que será desenvolvida com o passar do tempo à medida que a criança disponha de materiais para os seus sentidos poderem trabalhar. Mas isso de modo algum dá margem a nos referirmos à razão vazia. Claro, a razão só pode ser uma coisa maravilhosa. Podemos tentar resumir. Segundo Kant, existem duas condições que norteiam como os homens experimentam o mundo. A primeira é a condição exterior, sobre a qual não podemos saber nada antes de a sentirmos. Podemos chamá-la de material do conhecimento. A segunda é uma condição intrínseca aos seres humanos. Por exemplo, quando percebemos tudo como eventos no tempo e no espaço, e além disso, como processos que seguem uma lei de causalidade imutável, a isso chamamos de forma do conhecimento. Alberto e Sofia permaneceram sentados por mais um instante, olhando pela janela. De repente, Sofia bateu os olhos numa garotinha que surgiu atrás das árvores, na margem oposta. "Olha ali", disse Sofia. "Quem é ela?" "Eu não tenho a menor ideia." Ela apareceu por alguns segundos apenas, depois sumiu. Sofia notou que a garota tinha algo vermelho na cabeça. "Não podemos nos distrair com coisas deste tipo." "Continue então." Kant indicou também que existem fronteiras bem claras entre o que os homens podem e o que não podem reconhecer com a razão. Você pode muito bem dizer que os óculos da razão é que estipulam essas fronteiras. Como assim? Você lembra que os filósofos anteriores a Kant haviam discutido as verdadeiras grandes questões filosóficas? Por exemplo, se os homens possuem uma alma imortal, se existe um Deus, se a natureza é constituída de partículas indivisíveis e se o universo é finito ou infinito. Sim, Kant dizia que os homens não podem ter um conhecimento seguro sobre questões assim. Isso não significa que ele tenha evitado tais questionamentos. Ao contrário, se ele tivesse evitado tais questionamentos, nem poderia ser chamado de filósofo. E ele fez o quê, então? Agora você tem que ter um pouco de paciência. No que se refere a essas grandes questões filosóficas, Kant diz que a razão opera além dos limites do que nós, homens, podemos conhecer. Ao mesmo tempo, é uma característica intrínseca da natureza humana, ou da razão humana, o ímpeto básico de elaborar essas questões. Mas, quando perguntamos, por exemplo, se o universo é finito ou infinito, fazemos uma pergunta sobre um todo do qual somos uma pequena parte.
Esse todo jamais poderemos conhecer na sua completude. Por que não? Quando você pôs os óculos de lentes vermelhas, vimos que, segundo Kant, existem dois elementos que condicionam o nosso conhecimento do mundo, que são a experiência sensorial e a razão. Sim, o material para o nosso conhecimento nos chega através dos sentidos, mas esse material se subordina às características da razão. Por exemplo, é parte integrante das características da razão perguntar sobre as causas de um evento. Como, por exemplo, de onde veio a bola que rola pelo chão? Ou isso, ou qualquer outra coisa. Mas, quando nos indagamos de onde vem o universo, especulando todas as respostas possíveis, de algum modo, a razão estanca. Ela não possui nenhum material sensorial para tratar. Não possui nenhuma experiência com que possa trabalhar, pois nós jamais experimentamos a grande realidade da qual nosso ser é apenas uma ínfima parte. É como se fôssemos um pedacinho da bola que rola pelo chão, e então não podemos jamais saber de onde ela veio. Mas sempre será possível, como uma característica da razão humana, perguntar de onde essa bola veio. Por isso perguntamos e perguntamos, nos angustiamos ao máximo para encontrar respostas para as perguntas mais complexas. O problema é que não teremos uma terra firme onde nos apoiar. Jamais obteremos respostas seguras, porque a nossa razão estará em ponto morto. Ah, claro, essa sensação aí eu sei bem como é. No que concerne a pergunta como essa, que abrangem toda a realidade, Kant mostrou que dois pontos de vista exatamente opostos sempre parecerão tão prováveis quanto improváveis à luz do que nos pode dizer a nossa razão. Exemplos, por favor. Faz tanto sentido dizer que o universo teve um começo no tempo, como dizer que não teve começo nenhum. Mas as duas possibilidades são igualmente impossíveis de a razão conceber. Podemos afirmar que o universo sempre existiu, mas algo pode sempre ter existido sem que tenha tido um princípio? Agora vamos trocar a nossa perspectiva para o ponto de vista oposto. Diremos que o mundo teve de começar em algum momento. Então ele deve ter surgido a partir do nada. Do contrário, estaríamos falando de uma transformação atrás de outra. Mas será que existe alguma coisa que possa ter surgido do nada, Sofia? Não, as duas possibilidades são igualmente inconcebíveis. Ao mesmo tempo, uma delas deve estar correta e a outra não. Então você lembra que Demócrito e os materialistas diziam que a natureza deveria se constituir de algumas partes menores, comuns a tudo que existe. Outros, por exemplo, Descartes, dizia que a realidade estendida sempre pode ser dividida em pedaços cada vez menores. Quem tem razão? Todos? Nenhum? Mais adiante, muitos filósofos apontaram a liberdade como a característica humana mais importante. Ao mesmo tempo, encontramos filósofos, por exemplo, os estoicos e Spinoza, que defendiam que tudo acontece necessariamente por força das leis da natureza. Sobre isso, Kant também diz que a razão humana não pode emitir um juízo seguro. É tão sensato como insensato sustentar as duas afirmações. Por fim, não podemos pura e simplesmente comprovar a existência de Deus com o auxílio da razão. Nesse ponto, os racionalistas, por exemplo, Descartes, tentaram demonstrar que deve haver um Deus simplesmente porque temos um conceito de um ser completo. Outros, por exemplo, Aristóteles e Tomás de Aquino, diziam que deve existir um Deus porque todas as coisas têm que ter uma causa primeira. E o que Kant dizia? Ele rejeitava essas duas concepções. Nem a razão, nem a experiência possuem fundamentos seguros para sustentar que existe um Deus. À luz da razão, é tão sensato como insensato fazer essa afirmação.
Mas você começou dizendo que quem te queria salvar os fundamentos da fé cristã. Sim, ele abre um espaço exatamente para uma dimensão religiosa. Onde a razão e a experiência não alcançam, existe um vazio que só pode ser preenchido pela fé religiosa. E assim ele salvou o cristianismo? Ah, sim, podemos dizer que sim. Agora talvez seja importante mencionar que Kant era protestante. Desde a Reforma, o protestantismo era fundamentado na fé. Já a Igreja Católica vinha manifestando, desde o começo da Idade Média, desconfiança na razão como um sustentáculo da fé. Estou entendendo. Mas Kant foi um pouco além de simplesmente afirmar que essas questões extremas deveriam ser deixadas a critério da fé humana. Ele dizia que o mínimo necessário para a moral humana eram os pressupostos de que os homens têm uma alma imortal, de que existe um Deus e que os homens possuem livre arbítrio. Então ele agiu quase como Descartes. Primeiro ele foi extremamente crítico em relação àquilo que podemos ou não compreender, depois mete Deus e tudo mais na conversa de trás para frente. Porém, ao contrário de Descartes, ele deixa bem claro que não foi a razão que o conduziu até ali, mas a fé. Ele mesmo chamava de postulados práticos a crença que existe uma alma imortal, um Deus e o livre-arbítrio. O que significa isso? Postular é afirmar algo que não se pode comprovar. Com postulados práticos, Kant se referia a algo que se deve reafirmar como necessário para a prática humana, ou seja, para a sua moral. É moralmente necessário supor a existência de Deus, dizia ele. De repente, alguém bateu na porta. Sofia se pôs de pé imediatamente, mas como Alberto não fez nem menção de se levantar, ela disse: "Não temos de ver quem é?" Alberto deu de ombros e a muito custo se levantou. Eles abriram a porta e lá fora estava uma garotinha num vestido branco de verão com um chapéuzinho vermelho na cabeça. Era a menina que eles tinham avistado do outro lado da margem. Ela carregava uma cesta com comida. "Oi", disse Sofia. "Quem é você?" "Você não está vendo que eu sou a Chapeuzinho Vermelho?" Sofia olhou para Alberto, que balançou a cabeça como se não fosse com ele. "Você ouviu o que ela disse." "Estou procurando a casa da vovó", disse a garota. "Ela é velhinha e está doente, e eu estou levando uma comidinha para ela." "Pois ela não mora aqui", disse Alberto. "Então é melhor você se apressar e tomar outro rumo." Ele disse isso com aquele movimento de mão que fazemos quando queremos espantar uma mosca. "Mas eu tenho que entregar uma carta", continuou a garotinha com o chapéu vermelho na cabeça. Ela tirou da cesta um envelope branco e o entregou a Sofia. Em seguida, deu meia volta e se foi. "Cuidado com o lobo!" gritou Sofia para ela. Alberto já voltava para o seu lugar. Sofia o seguiu, e eles sentaram nas poltronas como antes. "Imagine só, a Chapeuzinho", disse Sofia. "E não faz sentido nenhum precavê-la contra o lobo. Ela irá para a casa da vovozinha e lá será devorada pelo lobo. Ela nunca aprende. É algo que vai se repetir por toda a eternidade." "Mas nunca ouvi dizer que ela batesse na porta de outra casa antes de chegar na casa da vovó." "Bobagem, Sofia." Só então Sofia pôs os olhos no envelope. "Para Hilde", estava escrito. Ela abriu o envelope e leu seu conteúdo em voz alta. "Querida Hilde, se o cérebro das pessoas fosse tão simples ao ponto de podermos compreendê-lo, nós seríamos então tão estúpidos que não conseguiríamos fazê-lo. Um beijo, papai." Alberto anuiu com a cabeça. É verdade, e Kant poderia ter dito algo parecido. Não podemos achar que um dia compreenderemos quem somos. Talvez possamos compreender uma flor ou um inseto em toda a sua grandeza,
mas nunca a nós mesmos. Menos ainda podemos esperar que um dia alcancemos a compreensão de todo o universo. Sofia leu aquela frase maravilhosa no bilhete mais 2 ou 3 vezes, mas Alberto continuou. Não vamos mais nos distrair com serpentes marinhas e coisas do gênero. Antes de terminarmos por hoje, vou falar um pouco da ética de Kant. Seja breve, por favor, tenho que ir para casa logo. O ceticismo de Hume sobre o que a razão e os sentidos podem nos transmitir forçou Kant a se deter novamente em muitas das questões importantes da vida. Isso incluía questões relativas à esfera moral. Hume deixou bem claro que não é possível determinar o que é certo e o que é errado. Não podemos chegar a conclusões partindo de uma sentença do ser para uma sentença do deve ser. Segundo Hume, nem nossa razão nem nossa experiência são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Isso quem faz são os nossos sentimentos, pura e simplesmente. Essa afirmação, aos olhos de Kant, era por demais frágil. Eu posso compreender muito bem o porquê. Kant partia de um pressuposto com base em experiências que haviam sido marcantes para ele, que considerava a distinção entre certo e errado uma questão real e palpável. Aqui ele concorda com os racionalistas, que diziam que repousa na razão humana a capacidade de separar o certo do errado. Todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, e não sabemos apenas por termos aprendido, mas porque essa capacidade é inerente ao nosso conhecimento. Segundo Kant, todas as pessoas possuem uma razão prática, ou seja, uma capacidade racional que nos diz em qualquer tempo o que é certo e o que é errado na esfera moral. E é algo inato, então? A capacidade de discernir o certo do errado é tão inata quanto as demais faculdades da razão. Desse modo, todas as pessoas possuem as mesmas formas de compreensão. Quando presenciamos um evento com uma causa definida, por exemplo, e portanto, tem acesso a uma mesma lei moral universal. Essa lei moral possui a mesma validade absoluta que as leis da física. Ela é tão fundamental para a nossa vida moral quanto é fundamental para a nossa vida racional, o fato de que tudo tem uma causa. O que 7 mais 5 é igual a 12. E o que diz essa lei moral? Como ela antecede toda e qualquer experiência, ela é formal. Isso quer dizer que ela não se vincula a nenhuma situação determinada que envolva uma escolha. Ela vale para toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer sociedade, em todo e qualquer tempo. Ela não lhe dirá o que fazer numa situação determinada. Ela diz como você deve agir em todas as situações. Mas que utilidade em si teria uma lei moral que não é capaz de me dizer o que fazer numa situação determinada? Kant formula a lei moral como um imperativo categórico. Com isso, ele diz que a lei moral é categórica, isso é, vale para todas as situações. Ela é também imperativa, ou seja, é uma obrigação da qual não podemos nos desvencilhar. Kant formula esse imperativo categórico de diversas maneiras. Primeiramente, ele diz que devemos sempre nos comportar desejando que as leis que observamos possam, ao mesmo tempo, se transformar em leis gerais. Quando faço alguma coisa, tenho que me certificar de que todos farão o mesmo naquela mesma situação. Exatamente. Somente assim você agirá em consonância com a lei moral existente dentro de você. Kant formulou o imperativo categórico também afirmando que devemos tratar o outro como um fim em si mesmo, não como um meio para chegar a outra coisa. Não podemos usar as outras pessoas para obter vantagens. Não, porque todas as pessoas são o objetivo em si mesmas. Mas isso não vale apenas para as outras pessoas, vale para nós mesmos também. Você não pode usar a si mesmo apenas como um meio para conseguir outra coisa. Isso me faz lembrar a regra de ouro.
que diz que não devemos fazer ao próximo o que não queremos que ele nos faça. Sim, isso também é uma diretriz formal que compreende todas as situações que envolvem escolhas éticas. Você pode muito bem chamar de regra de ouro o que Kant expressou como sendo a lei moral. Mas essas são apenas afirmações. Rumi tinha razão, afinal, ao dizer que não podemos provar com a razão aquilo que é certo ou errado. Segundo Kant, a lei moral é tão absoluta e tão abrangente quanto, por exemplo, a lei da causalidade. Ela também não pode ser comprovada pela razão, mas de toda forma é algo inevitável. Nenhum homem está acima dela. Tenho a impressão de que estamos falando mesmo de consciência, porque todas as pessoas têm uma consciência, não têm? Sim. Quando Kant descreve a lei moral, é a consciência humana que ele está descrevendo. Não podemos provar o que a consciência diz, mas mesmo assim, podemos sabê-lo. Algumas vezes eu sou boazinha e legal com outras pessoas, simplesmente porque sei que aquilo será bom para mim. Pode ser uma maneira de ser aceita por outras pessoas. Mas, se você age assim apenas para se tornar popular e querida pelas pessoas, então não está agindo de acordo com a lei moral. Talvez você esteja agindo apenas superficialmente de acordo com ela. Isso é até bom, mas para que uma conduta seja chamada de moral de fato, ela deve resultar de uma superação pessoal. Somente quando você faz algo porque sabe que é o seu dever obedecer à lei moral é que pode falar de uma conduta moral. A ética de Kant chama-se por isso mesmo ética do dever. Eu acho que é meu dever economizar dinheiro para doar às crianças carentes ou para ajudar os sem teto. Sim, o que é decisivo é que você faça porque acha que é certo. Ainda que o dinheiro que você economizou seja desviado no caminho, ou não alimente as bocas que deveria alimentar. Você obedeceu à lei moral. Sua atitude foi correta. E para Kant, a atitude é algo decisivo para que possamos chamar de correta uma conduta moral. Não são as consequências da atitude que são decisivas, mas a atitude em si. Por isso também chamamos a ética de Kant de ética da atitude. Por que era tão importante para ele saber exatamente quando agimos em consonância com a lei moral? O mais importante não é que possamos de verdade ajudar o próximo? Claro, Kant certamente concordaria com isso, mas apenas quando sabemos no nosso íntimo que estamos agindo em consonância com a lei moral é que agimos com liberdade. Só quando obedecemos a uma lei é que agimos com liberdade? Não é um pouco estranho isso? Não, segundo Kant. Você lembra que ele teve que afirmar ou postular que as pessoas têm livre-arbítrio? Esse é um ponto importante, porque Kant também disse que tudo obedece à lei da causalidade. Como então poderíamos ter livre-arbítrio? Não me pergunte. Kant aqui divide a humanidade em dois grupos, de um modo que evoca a mesma divisão feita por Descartes, para quem o homem era um ser dual, por possuir um corpo e uma razão. Para Kant, somos seres dotados de sentidos, capazes de sentir permanentemente entregues à imutável lei da causalidade. Não determinamos, claro, o que podemos sentir. As sensações advêm das nossas necessidades e nos impactam, queiramos ou não. Mas os homens não são apenas seres com sentimentos. Somos também seres racionais. Pode explicar. Como seres dotados de sentidos, percebemos totalmente a ordem da natureza. Somos, portanto, sujeitos à lei da causalidade. Desse ângulo, não possuímos nenhum livre-arbítrio. Mas como seres racionais, fazemos parte daquilo que Kant chamou de das Dinge es sit, ou o mundo assim como ele é em si, independente dos nossos sentidos. Apenas quando seguimos a nossa razão prática, que nos permite fazer uma escolha moral, é que temos livre-arbítrio. Pois quando nos submetemos à lei moral, somos nós mesmos que determinamos a lei que vai nos governar.
Isso, de certo modo, é verdade. Sou eu mesma, ou algo dentro de mim, que diz que não devo ser hostil com as outras pessoas. Quando você escolhe não ser hostil, ainda que isso possa ir de encontro aos seus interesses, você está agindo com liberdade. Não se pode ser livre e independente apenas fazendo o que se tem vontade. Podemos virar escravos de muitas coisas. Sim, o homem pode se tornar escravo do seu próprio egoísmo. São necessárias exatamente independência e liberdade para irmos além dos nossos próprios interesses e desejos. E quanto aos animais? Eles obedecem apenas os seus desejos e instintos. Eles não teriam a liberdade de obedecer a uma lei moral? Não, e é exatamente essa liberdade que nos torna humanos. Agora eu compreendi. Por fim, talvez possamos dizer que Kant foi afortunado bastante para encontrar uma saída para o impasse a que a filosofia havia chegado com o conflito entre racionalistas e empiristas. Com Kant também chega ao fim uma época na história da filosofia. Ele morreu em 1804, quando florescia outra época que chamamos de romantismo. Na sua lápide foi inscrita uma das suas citações mais conhecidas. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. E ele continua: são para mim provas de que há um Deus sobre mim e um Deus dentro de mim. Alberto se recostou na poltrona. Já é o bastante, disse ele. Acho que dissemos o mais importante sobre Kant. Além do que, já são 4h15. Mas tem outra coisa. Espere um instantinho, por favor. Eu jamais saio da sala antes que o professor diga que a aula terminou. Por acaso eu mencionei que para Kant não temos nenhuma liberdade se vivermos apenas como seres dotados de sentidos? Sim, você disse algo assim. Mas, se seguirmos a razão universal, seremos livres e independentes. Disse isso também? Sim. Por que está repetindo tudo agora? Alberto se aproximou de Sofia, olhou-a bem dentro dos olhos e disse baixinho: não acredite em tudo que vê, Sofia. O que você quer dizer com isso? Simplesmente vire de costas. Agora é que eu não estou entendendo nada mesmo. É muito comum dizer coisas como só acredito vendo, mas você não deve acreditar nem vendo. Você já disse coisa parecida antes. Sim, sobre Parmênides. Mas continuo sem entender aonde você quer chegar. Ora, nós estávamos conversando lá fora e aí apareceu uma serpente marinha se contorcendo na água. Não foi esquisito? De jeito nenhum. Depois veio aqui na porta Chapeuzinho Vermelho. Estou procurando a casa da vovó. Tudo isso é falso, é distração. Tudo são truques do Major. Assim como a mensagem na casca de banana e a tempestade inesperada. Você acha que... Mas eu disse que tinha um plano. Enquanto seguirmos nossa razão, ele não será capaz de nos ludibriar. E aí estaremos, de certa maneira, livres, pois ele pode nos fazer sentir qualquer coisa, e nada mais será capaz de me surpreender. Se por acaso uma nuvem de elefantes escurecer o céu, vou me limitar a esboçar um sorriso, porque 7 mais 5 são 12. Esse é um conhecimento que sobrevive a esses efeitos especiais. A filosofia é o oposto da mistificação. Sofia ficou olhando admirada para Alberto. Agora pode ir, concluiu ele. Eu voltarei a convocá-la para falarmos do romantismo. Vamos também falar de Hegel e Kierkegaard. Mas falta apenas uma semana para o Major aterrissar no aeroporto de Kiev. Nesse íntere, temos que tentar nos libertar das suas fantasias malucas. Não vou dizer mais nada, Sofia.
mas tenha certeza de que estou arquitetando um plano mirabolante para nós dois. Então eu já vou. Espere, talvez tenhamos nos esquecido do mais importante. O quê? Cantar parabéns, Sofia. Hoje, Hilde completa 15 anos. E eu também. Você também, claro. Ambos se levantaram e cantaram. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já eram 4h30. Sofia correu em direção ao lago e remou até a margem oposta. Arrastou o bote para fora d'água e disparou floresta dentro. Quando chegou à trilha, subitamente viu algo se mexendo de trás da cortina de árvores. Sofia imaginou que fosse Chapeuzinho Vermelho caminhando sozinha à procura da casa da vovó. Mas a figura atrás das árvores era bem menor. Ela se aproximou. A criatura não era maior que uma boneca. Tinha uma cor amarronzada e estava vestida com um suéter vermelho. Sofia ficou petrificada quando se deu conta de que estava diante de um ursinho de pelúcia. Que alguém tivesse perdido um ursinho de pelúcia na floresta não era nada estranho. Mas aquele ursinho parecia estar vivo e parecia muito ocupado com alguma coisa. Olá, disse Sofia. A pequena figura olhou bruscamente para ela. Meu nome é Ursinho Pooh, disse ele. E infelizmente eu me embrenhei aqui nesta floresta, neste que era para ter sido um lindo dia. E quem é você, que eu nunca vi antes? Talvez eu é que nunca tenha estado aqui antes, disse Sofia. Então, sinta-se em casa aqui no bosque dos 100 acres. Não, esse tamanho é muito grande. Lembre-se de que eu sou um ursinho pequenino. Já ouvi falar de você. Então, você deve ser a Alice. Christopher Robin me falou de você certa vez, o que não deixa de ser uma forma de nos conhecermos. Você bebeu um líquido de um frasco e foi encolhendo e ficou pequena demais. Mas aí bebeu de outro frasco e cresceu de novo. A gente precisa ter cuidado com o que põe na boca. Um dia eu comi tanto que a minha barriga ficou tão grande quanto a toca de um coelho. Eu não sou Alice. Quem nós somos não tem a menor importância. O que importa é o que somos. É o que costuma dizer o Corujão. E ele é muito inteligente. 7 mais 5 são 12. Ele me disse certa vez numa bela manhã de sol. Bisonho e eu ficamos maravilhados. Não nos damos muito bem com números. Mais fácil é prever o tempo. Meu nome é Sofia. Muito prazer, Sofia. Como disse, eu acho que você deve ser nova por essas paragens. Mas agora o ursinho tem que ir. Precisamos achar o caminho para a casa do leitão. Vamos encontrar os amigos numa grande festa no Jardim do Abel. Ele acenou para Sofia e só então ela notou que ele trazia uma carta na outra pata. O que você está segurando? Perguntou ela. O ursinho Pooh exibiu a carta e disse: Foi isso que me fez perder o caminho. Mas é só um pedaço de papel. Não, não é só um pedaço de papel. É uma carta para Hilde do espelho. Ah, então eu posso entregá-la. Mas você não é a garota do espelho, é? Não, mas... Uma carta sempre deve ser entregue pessoalmente ao destinatário. Ontem à noite, Christopher Robin me explicou isso direitinho. Mas eu conheço a Hilde. Não importa. Por mais que você conheça uma pessoa, não tem o direito de ler as suas cartas. Eu estou dizendo que eu posso entregá-la para Hilde. Ah, bom, isso é outra coisa. Por favor, então, Sofia. Só quando eu me livrar dessa carta é que vou conseguir achar o caminho para a casa do leitão. Para encontrar a Hilde do espelho, você primeiro tem que achar um espelho bem grande.
Mas isso não é nada fácil de encontrar por aqui. O ursinho entregou a carta para Sofia e começou a correr pela floresta com seus passinhos curtos. Quando ele estava bem distante, Sofia abriu a folha e leu o que estava escrito. Querida Hilde, é uma vergonha que Alberto não tenha contado a Sofia que Kent defendia a criação de uma Assembleia Popular. No seu texto, A Paz Perpétua, ele escreveu que todas as nações deveriam se unir numa Assembleia Popular cuja função seria encontrar meios para uma convivência pacífica entre as diferentes nações. Cerca de 125 anos depois que o texto foi publicado, em 1795, a chamada Liga das Nações foi instituída, logo após a Primeira Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a Liga daria lugar à ONU. Você pode muito bem dizer que Kent é uma espécie de pai da ideia das Nações Unidas. O argumento de Kent é que a razão prática dos homens forçaria os estados a deixar para trás uma condição natural que conduz a sucessivas guerras, criando uma ordem mundial capaz de evitá-las. Ainda que o caminho até a criação de uma tal assembleia seja bem longo, é dever de todos assegurar o estabelecimento de uma paz abrangente e duradoura. Para Kent, o surgimento de uma assembleia desse gênero era um objetivo remoto. Podemos dizer, inclusive, que talvez seja esse o objetivo mais distante da filosofia. Ainda estou no Líbano nesse instante. Beijos, papai. Sofia enfiou a carta no bolso e continuou seu caminho para casa. Alberto a prevenira justamente daquele tipo de encontro que acabara de ocorrer na floresta. Mas ela sentiu que não poderia ter deixado aquele ursinho vagar pela floresta procurando pela rede do espelho. Capítulo: O Romantismo. O caminho permeado de mistérios conduz ao nosso interior. Hilde deixou cair o fichário no colo e depois o deixou cair no chão. O quarto estava mais claro do que quando ela fora se deitar. Ela olhou para o relógio, eram quase 3 horas da madrugada. Ela se revirou na cama e tentou adormecer. Antes de cair no sono, imaginou que o seu pai fora escrever algo sobre Chapeuzinho Vermelho e o Ursinho Pooh. Ela dormiu até às 11 da manhã. Ao acordar, sentiu que sonhara intensamente a noite inteira, mas não conseguia lembrar o que havia sonhado. Era como se ela tivesse visitado outra realidade. Desceu e preparou seu café. A mãe estava vestida com um velho macacão azul. Ela iria até o atracadouro para fazer uma faxina no barco. Fazia tempo que ele não velejava, mas deveria estar pronto para isso antes que o pai de Hilde voltasse do Líbano. Você não quer vir me dar uma mãozinha? Agora tenho que ler um pouco. Eu desço com chá e um lanchinho para nós antes do meio-dia? Você disse antes do meio-dia? Já são mais de 11. Depois de comer, Hilde arrumou a cama e se acomodou com o fichário no colo. Sofia cruzou a Sebe e logo estava no jardim que um dia ela havia comparado ao Jardim do Éden. Ela viu galhos e folhas espalhados pelo chão, efeito da tempestade da noite anterior. Era como se houvesse uma espécie de correlação entre os dois eventos. De um lado, a tempestade e os galhos e folhas, do outro, o encontro com Chapeuzinho Vermelho e o Ursinho Pooh. Sofia foi até o balanço e retirou as folhas que haviam caído ali. Seria bom se as almofadas tivessem uma capa de plástico para que eles não precisassem recolhê-las toda vez que chovia. Ela entrou na casa, sua mãe acabara de chegar. Ela estava pondo algumas garrafas de refrigerante na geladeira. Na bancada da cozinha havia bombas de creme e um pequeno cream cake. Você vai dar uma festa? Perguntou Sofia, que tinha se esquecido do próprio aniversário. Nós vamos fazer aquela grande festa no próximo sábado, mas achei que merecíamos uma comemoração extra hoje. O que, por exemplo?
Eu convidei Jorum e os pais dela para virem aqui. Sofia deu de ombros. Por mim, tudo bem. Os convidados chegaram um pouco antes das 7h30. Ficou um clima meio formal, porque os pais da garota não eram muito íntimos. Não demorou muito e Sofia e Jorum subiram para o quarto para fazer os convites da festa. Já que teriam que convidar Albert Knox também, Sofia achou que o convite deveria ser para uma festa filosófica no jardim. Jorum não reclamou. Afinal, o aniversário era de Sofia e festas temáticas estavam em voga. Por fim, elas conseguiram chegar a um rascunho. 2 horas haviam transcorrido e as 2 garotas estavam exaustas de tantas gargalhadas que deram. Querido, queremos convidar você para uma festa filosófica no Jardim da Rua Clover, número 3, sábado, 23 de junho, véspera de São João, às 19 horas. Ao longo da noite, esperamos solucionar o mistério da vida. Traga uma roupa quente e venha contribuir com ideias que possam desvendar os grandes enigmas da filosofia. Não será permitido acender fogueiras por conta do risco de incêndio na floresta aqui vizinha. Mas sua imaginação pode e deve estar bem acesa. Haverá ao menos um filósofo verdadeiro entre nós. A festa será restrita aos convidados. Não será permitida a entrada da imprensa. Contamos com a sua presença. Jorum Ingebrigtsen, Comitê Organização e Sofia Mansen, anfitriã. Quando desceram, as garotas pelo menos encontraram os adultos mais descontraídos do que estavam antes. Sofia deu à mãe o convite passado a limpo com caneta tinteiro. 18 cópias, por favor, disse ela. Elas haviam combinado que a mãe de Sofia faria as cópias no escritório. A mãe deu uma lida no convite e o entregou ao pai de Jorum. Veja só se ela não está ficando maluca. Está parecendo que vai ser uma baita festa, disse o pai de Jorum, estendendo o convite para sua esposa. Eu quero muito vir. Enquanto li o texto, a mãe de Jorum disse: Eu me rendo. Você não vai nos convidar, Sofia? Então, são 20 cópias, disse Sofia, levando a sério o que eles tinham dito. Você está bem maluca, disse Jorum. Antes de se deitar nesta noite, Sofia passou um bom tempo olhando pela janela. Ela se lembrou de quando vira as silhuetas de Alberto no escuro, tarde da noite. Mais de um mês havia se passado. Mas essa noite estava bem clara, pois era verão. Alberto não se manifestou até a manhã de terça-feira, quando telefonou para Sofia, mal sua mãe havia saído para o trabalho. Sofia Mansen? Albert Knox! Eu imaginava. Desculpe não ter ligado antes, mas estive trabalhando muito no nosso plano. Agora que o Major está totalmente concentrado em você, eu fico mais livre e posso trabalhar sossegado. Que estranho. Nessas horas eu posso me esconder um pouco, sabe? Até o melhor detetive do mundo tem suas limitações quando depende do trabalho de uma só pessoa. Eu recebi o seu cartão. O meu convite. Você quer mesmo que eu vá? Por que não? Nunca se sabe o que pode acontecer em uma festa assim. Você vem? Claro que sim. Mas tem outra coisa. Você já se deu conta de que a festa será no mesmo dia em que o pai de Hilde volta do Líbano? Para dizer a verdade, não. Não é possível que ele tenha deixado organizar essa festa por acaso, logo no dia em que ele volta para Berkeley. Como eu disse, nem tinha pensado nisso. Mas ele pensou. Então nos falamos. Você pode vir até o chalé do Major ainda hoje pela manhã? Na verdade, eu tinha que cuidar do jardim, limpar os canteiros de flores. Então, que tal às 14h? Você consegue? Eu vou sim. Albert Knox estava novamente sentado no pórtico quando Sofia chegou.
Sente-se aqui, disse ele, indo direto ao assunto. Nós já falamos da Renascença, do Barroco e do Iluminismo. Hoje vamos falar do Romantismo, que é como chamamos o derradeiro grande período cultural da Europa. Estamos nos aproximando do fim de uma longa história, minha querida. O Romantismo durou tanto assim? Ele começa bem no fim do século XVIII e dura até meados do século XIX. Mas, depois de 1850, não faz muito sentido nos referirmos a uma época que incluía sozinha literatura, poesia, filosofia, arte, ciência e música. E o romantismo foi uma época assim? Costuma-se dizer que o romantismo foi uma última contribuição coletiva da Europa para a nossa cultura. Ele começou na Alemanha e consistia numa reação ao culto unilateral à razão representado pelo Iluminismo. Depois de Kant e sua racionalidade fria, os jovens alemães queriam respirar ares mais leves. E o que eles puseram no lugar do Iluminismo? As novas palavras de ordem eram sentimento, fantasia, experiência e anseio. Alguns pensadores do Iluminismo, individualmente, Rousseau, por exemplo, havia indicado a importância dos sentimentos, mas o fizeram como crítica à ênfase unilateral da razão pelos iluministas. Durante o Romantismo, essa se tornou a principal corrente na vida cultural alemã. Kant não era mais popular naquele tempo? Sim e não. Muitos românticos se comportavam como herdeiros de Kant, pois ele afirmara que existiam limites acerca do que podemos dizer sobre das Dinge sich, ou a coisa em si. Por outro lado, Kant demonstrara a importância da contribuição do eu na formação do conhecimento. Agora, o caminho estava liberado para que o indivíduo fizesse a sua própria interpretação da existência. Os românticos converteram isso num culto quase irrestrito. Isso também conduziu ao surgimento de gênios da arte. Houve muitos desses gênios? Um exemplo é Beethoven. Em sua música se revela alguém que expressa seus próprios sentimentos e angústias. Beethoven é visto como um artista livre, ao contrário de mestres do Barroco como Bach e Handel, que compunham suas obras para louvar a Deus, ou, frequentemente, sobre regras estritas. Dele, só conheço a Sonata ao Luar e a Quinta Sinfonia. Mas, ao ouvi-las, você pode perceber o quanto a Sonata ao Luar é romântica e como Beethoven transmite uma sensação dramática na Quinta Sinfonia. Você disse que os humanistas da Renascença também eram individualistas. Sim, há muitos traços de união entre Renascença e o Romantismo. Um deles é o peso que se dá à arte como forma de expressão e conhecimento humano. Nesse ponto, Kant também deu a sua contribuição. Na sua estética, ele pesquisou o que acontece quando somos arrebatados pelo belo, uma obra de arte, por exemplo. Quando nos dedicamos a admirar uma obra de arte sem outros interesses, a não ser os da experiência artística, isso nos aproxima de experimentar das Dinge sich, ou a coisa em si, como ela é. O artista pode, então, transmitir algo que o filósofo não consegue expressar? Era essa a concepção romântica. Segundo Kant, o artista joga livremente com a sua capacidade de cognição. O escritor alemão Schiller levou adiante essa ideia de Kant. Ele escreveu que a verdade do artista é como um brinquedo, e somente quando brincamos somos livres, pois assim podemos elaborar as nossas próprias leis. Os românticos sustentavam que apenas a arte poderia nos aproximar daquilo que é indizível. Algumas pessoas levam esse conceito ao pé da letra e chegam a comparar o artista a Deus. Pois os artistas criam sua própria realidade, assim como Deus criou o mundo. Costuma-se dizer que o artista possui uma força criadora, uma visão interna capaz de criar novos universos.
No seu delírio artístico, ele seria capaz de remover as fronteiras entre sonho e realidade. Novalis, um dos jovens gênios do romantismo, disse que o mundo se torna sonho, o sonho se torna realidade. Ele mesmo escreveu um romance ambientado na Idade Média intitulado Henrique von Ofterdingen, que ficou inacabado com a morte de Novalis em 1801, mas teve uma enorme repercussão assim mesmo. Nele somos apresentados ao jovem Henrique na sua busca pela flor azul, que certa vez ele avistou num sonho e desde então se pôs a procurar. O romântico inglês Coleridge expressou a mesma ideia desta maneira: e se você adormecesse? E se no sono sonhasse? E se no sonho subisse ao céu e lá colhesse uma bela e estranha flor? E se ao despertar tivesse aquela flor na mão? Hã? E então? Que lindo! Esse anseio por algo distante e inatingível era um traço típico dos românticos. Ele, em geral, conduzia também a sua nostalgia de tempos antigos, como a Idade Média, que passava agora a ser fortemente cultuada, ao contrário do que ocorria durante o Iluminismo, quando se enfatizavam apenas os seus aspectos negativos. Os românticos também se interessavam por culturas remotas, por exemplo, as terras do Oriente e os seus mistérios. Eles se sentiam atraídos pela noite, pelo crepúsculo, por ruínas antigas e pelo sobrenatural. Ocupavam-se do que costumamos chamar de lado oculto da existência, isto é, o obscuro, o estranho e o misterioso. Parece ter sido uma época muito interessante. Quem eram os românticos? O romantismo foi, acima de tudo, um fenômeno urbano. Já no começo do século XVIII, houve um florescimento da cultura urbana em muitos locais da Europa, em especial na Alemanha. Os românticos típicos eram homens jovens, muitos deles ainda estudantes, embora nem sempre se dedicassem muito aos estudos. Eles tinham uma postura de vida marcadamente antiburguesa e podiam, por exemplo, se referir a policiais e proprietárias de pensões como filisteus, ou mesmo como inimigos, pura e simplesmente. Eu que não queria ser dona de pensão nessa época. A primeira geração dos românticos, por volta de 1800, era bem jovem, e podemos dizer que o movimento romântico marcou a primeira revolta juvenil da Europa. Os românticos possuíam muitas semelhanças com a cultura hippie, que surgiria 150 anos mais tarde. Flores, cabelos compridos, solos de guitarra e uma certa preguiça? Sim, dizia-se que a ociosidade é o ideal do gênio e a lassidão é a primeira virtude do romântico. Era dever do romântico viver a vida, ou melhor dizendo, vivê-la em devaneios. As obrigações e tarefas da lida diária eram para ser deixadas a cargo dos filisteus. Henrique Wergeland foi um romântico? Tanto Wergeland como o Wellhaven eram românticos. Wergeland também trazia consigo muitos ideais do iluminismo, mas a forma como viveu, uma vida tão inspirada quanto errática, possui as características mais marcantes de um romântico. Suas paixões e os seus galanteios eram típicos do romantismo. Sua Estela, a musa a quem dedicava os seus poemas, era tão distante e inatingível quanto a flor azul de Nova Lis. Nova Lis mesmo se apaixonou por uma garota de 14 anos de idade. Ela morreu 4 dias depois de completar 15 anos, mas Nova Lis continuou adorando-a enquanto viveu. Ela morreu 4 dias depois de completar 15 anos? Isso que você disse? Sim. Eu completo 15 anos e 4 dias hoje. Tem razão. Como ela se chamava? Ela se chamava Sophie. Como? Sim, o nome dela. Você está me apavorando. Será que é só coincidência?
Não sei, Sofia, mas ela se chamava Sophie. Continue. Nova Liz mesmo morreu quando tinha apenas 29 anos. Ele era um dos chamados jovens mortos, porque muitos românticos morreram muito jovens, frequentemente de tuberculose. Alguns também cometiam suicídio. Eu, hein? Os que envelheceram abandonaram o romantismo por volta dos 30 anos. Alguns se tornaram bem burgueses e conservadores. Passaram para o lado do inimigo? Talvez. Mas estávamos falando da paixão romântica. O amor inatingível já havia sido introduzido por Goethe em seu romance epitolar Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado em 1774. O pequeno livro termina com o jovem Werther disparando contra o peito porque não pôde ter aquela a quem ele amava. Isso não seria ir longe demais? Os índices de suicídio cresceram bastante depois que o romance foi publicado. Durante um período, o livro chegou até a ser proibido na Dinamarca e na Noruega. Ser romântico não era nada fácil. Sentimentos e emoções muito fortes estavam em jogo. Quando você diz romântico, eu penso logo naqueles quadros enormes de paisagens. Imagino florestas misteriosas, natureza selvagem, normalmente envolta em névoa. Um dos principais traços do romantismo era exatamente o anseio pela natureza e pela mística da natureza. Como dissemos, não se encontra esse tipo de característica no campo. Ele é típico da cidade. Você se recorda de Rousseau e do seu lema "De volta à natureza"? Com o romantismo, esse ideal avançou muito. O romantismo representou também uma reação ao universo mecanicista do iluminismo. Já se disse que o romantismo traz em si um renascimento da antiga consciência cósmica. Pode explicar. Com isso, quero dizer a concepção da natureza como uma unidade, como um todo. Aqui, um fio condutor liga os românticos diretamente a Spinoza e também a Plotino, e a filósofos renascentistas como Jacob Boehme e Giordano Bruno. Eles experimentaram a sensação de um eu divino inserido na natureza. Eles eram panteístas. Tanto Descartes quanto Hume tinham deixado bem claro que havia uma divisão marcante entre o eu e a realidade estendida. Kant também deixou bem clara a separação entre o eu cognitivo e a natureza em si. Agora se dizia que a natureza era um grande eu. Os românticos utilizavam a expressão alma do mundo ou espírito do mundo. Sei. O mais destacado filósofo do romantismo foi Schelling, que viveu de 1775 a 1854. Ele tentou demolir as barreiras existentes entre espírito e matéria. Toda a natureza, tanto a alma humana quanto a realidade física, é a expressão de um único Deus, ou o espírito do mundo, segundo ele. Isso me faz lembrar Spinoza. A natureza é o espírito visível e o espírito é a natureza invisível, dizia Schelling. Pois em toda a natureza podemos reconhecer um espírito estruturante. Ele disse também que a matéria é uma inteligência latente. Melhor você explicar direito. Schelling enxergava na natureza um espírito do mundo, mas enxergava esse mesmo espírito na consciência humana. Dito assim, na verdade, tanto a natureza como a consciência humana seriam expressões da mesma coisa. Sim, e por que não? Podemos procurar o espírito do mundo tanto na natureza como dentro de nós mesmos. Novalis pôde então dizer que o caminho permeado de mistérios conduz ao nosso interior. Ele queria dizer que as pessoas carregam o universo inteiro dentro de si e podem experimentar os segredos do mundo mergulhando em si mesmas. Uma bela imagem.
Para muitos românticos, a filosofia, a pesquisa da natureza e a poesia compunham uma só unidade, localizada num patamar superior. Não importava que o objeto fosse uma inspiração para um poema. A vida das flores e a composição das rochas, tudo eram faces diferentes da mesma moeda. Pois a natureza não é nenhum mecanismo sem vida, ela pulsa e é um espírito do mundo. Se você continuar, acho que vou acabar virando uma romântica. Nascido na Noruega, o pesquisador Henrik Steffens, chamado por Wergeland de a folha de louro que o vento levou da Noruega, por ter se estabelecido na Alemanha, esteve em Copenhague em 1801, para uma palestra sobre o romantismo alemão. Ele caracterizou o movimento romântico com estas palavras: cansados da infinita peleja contra a matéria bruta, escolhemos um caminho alternativo e almejamos nos encontrar no infinito. Mergulhamos dentro de nós e criamos um novo universo. Como você consegue decorar tudo isso? Não é nenhum grande feito, minha cara. Continue. Schelling também enxergava uma evolução na natureza, da terra e das rochas à consciência humana. Ele apontava as transformações graduais da natureza inanimada até as formas de vida mais complexas. A visão romântica estava marcadamente impregnada da observação da natureza como um organismo, isto é, como uma entidade única em permanente desenvolvimento das suas possibilidades e características. A natureza é como uma flor em que despontam folhas e pétalas, ou como um poeta de quem florescem poemas. Isso não faz lembrar Aristóteles? Claro, a filosofia da natureza no romantismo tem raízes aristotélicas e neoplatônicas. Aristóteles tinha uma visão mais orgânica dos processos naturais do que os materialistas mecanicistas. Certo. Pensamentos semelhantes podem ser encontrados em relação a uma nova visão da história. Quem teve um grande significado para os românticos foi o filósofo da história Herder, que viveu de 1774 a 1803. Ele também achava que o curso da história é marcado por interconexões, desdobramentos e propósitos. Dizem que ele tinha uma visão dinâmica da história por onde a abordava como um processo. Os filósofos do Iluminismo frequentemente viam a história como algo estático. Para eles, havia apenas uma única razão universal ou abrangente que se manifestava às vezes mais, outras vezes menos, durante as diversas épocas. Herder afirmava que cada época da história possui os seus próprios valores, assim como cada povo possui seus costumes, sua alma coletiva. A questão é se saberíamos viver inseridos em culturas alheias, sob outras perspectivas e pressupostos. Assim como temos que nos colocar na pele de outras pessoas para compreendê-las melhor. Para compreender melhor outras culturas, devemos vivenciá-las. Hoje em dia, isso é quase uma obviedade. Mas, durante o romantismo, era uma descoberta. O romantismo também colaborou para o fortalecimento do sentimento de identidade nacional. Não foi por acaso que nossa luta pela soberania nacional da Noruega eclodiu em 1814. Certo. Como o romantismo abarca tantas áreas do conhecimento, torna-se importante dividi-lo em duas vertentes importantes. Primeiro, quando nos referimos ao romantismo, estamos falando do romantismo universal. Nesse caso, estamos falando dos românticos que se ocupavam da natureza, da alma universal e dos gênios artísticos. Essa forma de romantismo floresceu antes e teve o seu apogeu na cidade alemã de Jena, por volta do ano de 1800. E a segunda forma do romantismo? Foi chamado de romantismo nacional. Ele surgiria um pouco depois, sobretudo na cidade alemã de Heidelberg.
O romantismo nacional era primeiramente voltado para a história popular, para o idioma e, em larga medida, para tudo o que dizia respeito à cultura dita popular ou folclórica. Pois também o povo era visto como um organismo capaz de desenvolver as possibilidades que eram inerentes a ele, exatamente como a natureza e a história. Diz-me onde moras e eu te direi quem és. O romantismo universal e o romantismo nacional estão unidos principalmente pela palavra-chave organismo. Os românticos se referiam tanto a uma planta como a um povo, como organismos vivos. O idioma era um organismo. Sim, e mesmo a natureza tida como um único ser era referida como um organismo vivo. Aqui não há fronteiras bem demarcadas entre as duas vertentes do romantismo. O espírito do mundo estava presente no povo e na cultura popular, assim como na natureza e na arte. Compreendi. Herder já havia compilado canções populares de muitos países e deu a essa compilação o título Stimmler der Völker in Lieder. Ele mesmo chamou as canções populares de idioma materno dos povos. Em Heidelberg, passou-se a compilar contos e canções folclóricas. Você certamente já ouviu falar dos contos dos irmãos Grimm. Ah, claro! Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, João e Maria e muitos, muitos mais. Na Noruega, tivemos Asbjørnsen e Moe, que percorreram o país inteiro para coletar a poesia própria do povo, em contos e aventuras infantis. Era como a colheita de uma fruta que de repente se descobriu suculenta e nutritiva. E era preciso se apressar, pois as frutas já haviam começado a cair das árvores. Landstedt reuniu canções populares e Ivan Hansen foi responsável por fazer as compilações do nascente idioma norueguês. Também os mitos antigos e os poemas épicos da era pagã foram redescobertos em meados do século XVIII. Compositores de toda a Europa passaram a utilizar melodias populares em suas composições. Eles tentavam, assim, construir uma ponte entre a música popular e a música artística. Música artística? Por música artística, entendemos a música composta por um indivíduo específico. Por exemplo, Beethoven. A música popular ou folclórica não era feita por uma pessoa, mas pelo próprio povo. Por isso, não sabemos exatamente de onde vêm as melodias populares. Da mesma forma, diferenciamos contos e aventuras populares de contos artísticos. E o que são contos artísticos? São aventuras criadas por um autor. Caso, por exemplo, de Hans Christian Andersen. Contos e aventuras eram gêneros bastante cultivados e apreciados pelos românticos. Um dos mestres dessa arte na Alemanha foi Hoffmann. Acho que já ouvi falar dos contos de Hoffmann. O conto era o ideal literário entre os românticos. Quase como um teatro, era a expressão artística do barroco. Ele dava ao autor possibilidades infinitas para brincar com sua criação. Ele podia brincar de Deus e inventar o seu próprio mundo. Exatamente. E aqui talvez seja bom pararmos e fazermos um breve resumo do que já dissemos. Por favor. Os filósofos do romantismo entendiam a alma do mundo como um eu, que numa condição mais ou menos onírica era capaz de conceber as coisas que existem. O filósofo Fichte apontou que a natureza provinha de uma realidade criativa e superior inconsciente. Schelling afirmou algo semelhante, que o mundo era em Deus. Alguma coisa em Deus é consciente, dizia ele. Porém, na natureza existem facetas que representam o inconsciente em Deus, pois Deus também possui um lado obscuro. Uma ideia tão assustadora quanto fascinante. Me lembra Berkeley. Era quase da mesma maneira que se concebia a relação entre os autores e as suas obras. Os
contos e as aventuras possibilitaram a eles brincar com a sua capacidade de criar mundos. E o ato da criação por si só não é tão consciente assim. Os escritores experimentaram uma força interior assumindo o controle de si mesmos. Era como se estivessem hipnotizados quando escreviam. É mesmo? Mas eles podiam de repente romper essa ilusão. Podiam incluir na narrativa alguns breves comentários irônicos para os seus leitores, de modo que eles pudessem se dar conta de que uma aventura era uma fantasia. Sei. E assim os autores levavam os leitores a lembrar que a própria existência deles era uma aventura. Essa forma de romper a ilusão é chamada de ironia romântica. Nosso Ibsen permite a um dos personagens de Peer Gynt dizer que não se morre no meio do quinto ato. Posso perceber que essa é uma réplica um tanto engraçada, pois ele está dizendo ao mesmo tempo que tudo é apenas fantasia. É uma fala não paradoxal que podemos tomá-la como um encerramento. O que você quer dizer com isso? Nada, Sofia. Mas nós vimos que a paixão de Novalis se chamava Sophie, como você, e morreu quando tinha 15 anos e 4 dias. Você viu que eu fiquei assustada com isso. Alberto tinha uma expressão grave no rosto e continuou. Mas você não precisa ficar com medo de ter o mesmo destino da amada de Novalis. Por que não? Porque ainda faltam muitos capítulos para este livro terminar. O que é que você está dizendo? Estou dizendo que quem está lendo a narrativa de Sofia e Alberto pode sentir na ponta dos dedos que ainda faltam muitas páginas para o fim da história. Nós só chegamos ao romantismo. Você está me deixando confusa. Na verdade, é o Major que está tentando deixar Hilde confusa. Não lhe parece simples, Sofia? Pronto. Fim desta sessão. Alberto mal acabara de falar quando um garoto apareceu correndo no meio da floresta. Ele vestia trajes árabes e tinha um turbante na cabeça. Numa das mãos trazia uma lâmpada e óleo. Sofia pegou Alberto pelo braço. — Quem é ele? Perguntou. O próprio garoto respondeu. — Eu sou Aladim. Eu vim direto do Líbano. Alberto ficou bem sério. — E o que você tem dentro da sua lâmpada, garoto? Ele esfregou a lâmpada e dela saiu uma grossa nuvem de fumaça. Do meio da fumaça surgiu uma figura humana. Era um homem com uma barba cerrada como a de Alberto e tinha uma boina azul na cabeça. Flutuando na fumaça, ele disse o seguinte: — Você está me ouvindo, Hilde? Estou atrasado para lhe dar mais uma vez parabéns. Agora quero dizer apenas que Bjarkey e Sorlandet são para mim uma pequena aventura. Nos veremos daqui a alguns dias. Logo depois, a fumaça foi sugada para o lugar de onde saíra. O garoto pôs a lâmpada debaixo do braço e desapareceu correndo pela floresta. Isso é completamente inacreditável, disse Sofia. Bobagem, minha cara. O gênio da lâmpada falou exatamente do mesmo jeito que o pai de Hilde. Bem, era o espírito dele. Mas tanto você quanto eu e tudo que nos rodeia está acontecendo nas profundezas da consciência do Major. Já é tarde da noite de sábado, de 28 de abril, e em volta dele dormem todos os soldados da ONU. E ele mesmo não tardará a cair no sono. Mas ele tem que terminar o livro que dará de presente de 15 anos a Hilde. Por isso ele precisa continuar trabalhando, Sofia. O pobre homem não consegue descansar nem um pouco. Acho que desisto. Fim desta sessão. Sofia e Alberto permaneceram sentados contemplando o pequeno lago. Alberto mais parecia petrificado. Depois de uns instantes, Sofia tomou coragem e cutucou o ombro dele.
Você virou pedra? Ele interferiu diretamente. As últimas falas foram escritas por ele. Ele devia se envergonhar, mas dessa forma ele também se entregou totalmente. Agora sabemos que vivemos nossa vida dentro de um livro que o pai de Hilde vai dar a ela de presente de aniversário. Você ouviu o que eu disse? Não, quer dizer, não foi bem eu quem disse isso. Se isso for verdade, eu vou querer sair de dentro deste livro e seguir o meu próprio caminho. E é precisamente esse o meu plano secreto. Mas, para que isso aconteça, precisamos tentar incluir Hilde na narrativa. Ela está lendo cada palavra que dizemos agora. Assim que a tivermos atraído para cá, será muito mais difícil para ele contatá-la novamente. Precisamos aproveitar a oportunidade já. O que vamos dizer a ela? Acho que não falta muito tempo para que o Major adormeça sobre a máquina de escrever, ainda que seus dedos se movimentem com uma rapidez febril. Que coisa estranha de imaginar! Mas é justamente nesses momentos que ele pode escrever coisas das quais vai se arrepender depois. E ele não dispõe de líquido corretor, Sofia. É uma parte importante do meu plano. Ele não poderá apagar o que escrever. Eu conto com o fato de que ninguém vai emprestar ao Major Albert Knegg um vidrinho de líquido corretor. De mim ele não vai conseguir nem uma gotinha. Neste instante, quero conclamar a pobre garota a se rebelar contra o seu próprio pai. Ela deveria se envergonhar por se deixar levar por este jogo de sombras de mau gosto. Se ele pelo menos estivesse aqui, iria sentir na pele a nossa revolta. Mas ele não está aqui. Ele está aqui sim, de alma e de espírito, mas o seu corpo está a salvo no Líbano, pois tudo à nossa volta é o eu do Major. Mas ele também é algo mais que possamos ver aqui, porque somos apenas sombras da alma do Major, e não é fácil para uma sombra atacar o seu mestre. É preciso coragem e esperteza além da conta. Mas temos a possibilidade de sensibilizar Hilde. Somente um anjo pode se rebelar contra Deus. Podemos pedir a Hilde que o receba fazendo caretas e mostrando a língua quando ele chegar em casa. Ela pode dizer que o acha um grosso. Ela pode destruir o seu barco ou pelo menos quebrar os faróis. Alberto balançou a cabeça e disse: ela pode também escapar dele. É muito mais fácil para ela que para nós. Ela pode sumir da casa do Major para nunca mais aparecer. Não seria uma lição e tanto para um Major que fica brincando com a sua capacidade de criar mundos às nossas custas? Já posso até ver o Major viajando o mundo afora atrás de Hilde. Mas Hilde está longe porque não aguenta mais viver com um pai que se diverte às custas de Alberto e Sofia. Ele se diverte às nossas custas, sim. Foi o que eu quis dizer quando afirmei que ele nos usa como animações de festinhas. Mas é bom que ele tome cuidado, Sofia. E Hilde também. Como assim? Você está bem sentada? Sim. Só espero que não me apareça outro gênio da lâmpada. Tente imaginar que tudo o que vivemos se passa na consciência de outra pessoa. Nós não temos, portanto, uma alma própria. Somos a alma de outra pessoa. Até aqui estamos na trilha filosófica que conhecemos bem. Tanto Berkeley quanto Schelling estariam de orelhas em pé. E aí? Vamos supor que essa alma é o pai de Hilde Moller-Knegg. Ele está no Líbano, escrevendo um livro de filosofia para os 15 anos de sua filha. Quando Hilde acordar, no dia 15 de junho, vai encontrar o livro em cima do seu criado mudo, e então ela e outras pessoas poderão ler sobre nós. Já sabemos há muito tempo que o presente era para ser compartilhado com outras pessoas. Eu me lembro disso. Hilde está lendo o que eu estou dizendo para você agora. Depois que um belo dia o seu pai, que está no Líbano, inventou que eu estou lhe contando que ele está no Líbano, inventando que eu estou lhe contando que ele está no Líbano.
O mundo rodopiou na cabeça de Sofia. Ela ainda estava tentando recordar o que ouvira a respeito de Berkeley e dos românticos. Albert Knox continuou. Mas nem por isso eles deveriam se dar por satisfeitos, porque ri melhor quem ri por último. Você está falando de quem? De Hilde e do pai dela. Não era deles que estávamos falando? Mas por que eles não deveriam se dar por satisfeitos? Porque eles também podem ser apenas imaginação. Quê? Se foi possível para Berkeley e para os românticos, deve ser possível para eles também. Talvez o Major também seja uma sombra cujo enredo gira em torno dele e de Hilde. E naturalmente também de nós, porque também somos uma parte da vida deles. Seria pior ainda. Aí seríamos sombra da sombra. Mas pode ser que outro escritor esteja escrevendo um livro que trata de um major da ONU chamado Albert Knegg, que escreve um livro para sua filha Hilde. Este livro trata de um certo Albert Knox que de repente começa a enviar cartas sobre filosofia para Sophia Munsey, na Rua Clover, número 3. Você acredita nisso? Estou apenas dizendo que é possível. Para nós, esse escritor seria como um deus oculto, Sofia. Ainda que tudo o que façamos e falemos parta dele, pois nós somos ele, jamais poderemos saber algo sobre ele. Nós estamos bem no fundo do menor compartimento que existe. Sofia e Alberto ficaram ali sentados sem dizer nada por mais um bom tempo. Foi Sofia, então, que quebrou o silêncio. Mas, se existir alguém que esteja escrevendo uma história sobre o pai de Hilde no Líbano, do mesmo jeito que ele escreveu a nossa história? Sim. Então, este escritor também não pode se dar por satisfeito. O que você quer dizer? Ele está lá, e bem dentro da sua cabeça estamos Hilde e eu. Mas não podemos também supor que ele viva sua vida de acordo com uma consciência superior? Alberto novamente balançou a cabeça. Claro, Sofia. Isso também é possível. E se for assim, ele nos permitiu ter um diálogo filosófico exatamente por contar com essas possibilidades. Nesse caso, ele queria enfatizar que ele também não passa de uma sombra indefesa e que este livro, no qual Hilde e Sofia vivem suas vidas, é na verdade um livro didático sobre filosofia. Um livro didático? Pois tudo o que conversamos, todos os nossos diálogos, sim, eles são na verdade um monólogo. Agora eu passei a achar que tudo se desfaz em consciência e espírito. Estou feliz que ainda existam filósofos por aí. A filosofia que começou tão orgulhosa com Tales, Empédocles e Demócrito não pode terminar por aqui, certo? De jeito nenhum. Ainda vou lhe contar sobre Hegel. Ele foi o primeiro filósofo que tentou carregar sozinho a filosofia nas costas depois que os românticos terem afirmado que tudo se desfazia em espírito. Estou ansiosa. Antes que outros gênios, espíritos e sombras nos interrompam, vamos entrar? Além do mais, está um pouco frio aqui fora. Fim desta sessão.